Efésios 3, nós vamos ler de 14 a 21. Eu estou lendo aqui numa versão que vai ser um pouquinho diferente da de vocês, desculpa, mas é a Nova Almeida atualizada. Até recomendo essa versão, esse novo trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Efésios 3, de 14 a 21, diz assim: Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A carta aos Efésios é uma carta extraordinária. É uma carta cujo tema é a Igreja. Tanto é que ela não foi lida apenas em Éfeso, ela foi lida em muitas outras comunidades. E Paulo vai dizer aqui, nessa sua carta, da importância e da relevância da igreja no projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Desde sempre. Paulo vai dizer aqui em Efésios que Deus revelou o seu segredo para a sua igreja, para os seus filhos e filhas. O segredo desse projeto. E olha só, lá no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, ele diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual era o projeto de Deus desde sempre e revelado especialmente em Jesus Cristo? Era de aproximar os céus da terra. Era fazer com que a igreja fosse esse instrumento, esse canal de realização desse seu projeto, ou seja, repito, de aproximar os céus da terra. De fazer, então, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nós vivemos aqui neste mundo como crentes em Cristo, homens e mulheres que creem em Jesus, esperando um céu que não está, sim, distante, lá no futuro somente, mas de um céu que já se manifesta aqui. Os seus indícios já devem se fazer presentes aqui neste mundo. E este mundo precisa já perceber, conhecer, descobrir, talvez, esses indícios do céu. Aproximar os céus da terra. E assim, a vida humana se torna mais possível. Não vai ser perfeita aqui, mas ela se torna mais possível. Pelos efeitos dessa proximidade dos céus com a terra. E a gente, igreja de Jesus, é instrumento de Deus para isso. Veja só a importância, a relevância da igreja. Ser igreja não é fazer parte de uma ONG, de um clube, de uma associação de amigos. Ser igreja é ser esse instrumento de Deus.
E através de Cristo, no Espírito Santo, aproximar os céus da terra. Quebrar as barreiras entre os homens, num mundo que vive construindo, não é, muros. Paulo diz que Jesus veio derrubar os muros que separavam as pessoas. É muito interessante que lá, na chamada Terra Santa, os judeus, para se separarem dos palestinos, estão construindo um muro de quase 800 quilômetros. Um muro que tem 8 metros de altura. Um muro que vai lá no fundo, até para... Nem topeira palestina pode passar para o lado judeu. Diz um escritor judeu o seguinte: esses muros, porque isso nasceu na época das chamadas intifadas, né? Aquele conflito entre eles não acaba nunca, infelizmente. Mas um escritor judeu disse que os muros detiveram os homens-bombas, mas sangraram ainda mais a paz entre eles. Então, a gente que é a igreja, nós temos essa missão de aproximar os céus da terra, de aproximar as pessoas umas das outras. Por isso, então, Paulo ora pela igreja, como pastor da igreja. Ele diz: eu me ponho de joelhos, intercedo pela igreja, que é a família de Deus presente na terra, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. Novamente, essa ideia, né, de aproximar os céus da terra, de tornar a vida humana algo melhor, não apenas lá no futuro, mas aqui e agora. Por isso a gente não pode viver numa bolha, não pode se fechar num mundo nosso, tu no teu cantinho, eu no meu, nós vamos para o céu, tudo bem, e o mundo que se vire. Não, nós temos uma responsabilidade, como eu disse de manhã, uma responsabilidade para com esse mundo. Nós não podemos nos ausentar e nos furtar a exercer essa responsabilidade de aproximar os céus da terra. Por isso, então, Paulo, na sua oração, ele vai pedir algumas coisas muito importantes para aquela igreja, ou para a igreja de todos os tempos, na verdade, para nós, aqui e agora. E ele diz, então: peço a Deus, versículo 16, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. No íntimo de cada um. Sejam fortalecidos e fortalecidas com poder. Poder. A palavra aqui é dinamis. A palavra lá no original é dinamis. Dinamis lembra o quê no português? Dínamo. O que mais? Lembra mais alguma coisa? Dínamo. Dinamite. Dinamite vem lá de dinamis. Poder. Ou seja, Paulo está orando para que a vida daquelas pessoas seja revestida, seja tomada desse poder de Deus que dinamiza a vida humana, que torna a vida humana poderosa o suficiente não para oprimir e dominar os outros, mas poderosa para viver diante das dificuldades, dos desafios da vida, poderosa para superar as barreiras. Que vocês sejam fortalecidos e fortalecidas com o poder lá no íntimo de cada um e de cada uma, ou seja, na sua razão. Quando Paulo diz íntimo, ele está dizendo que nós precisamos ser fortalecidos no íntimo, na nossa razão. Ou seja, nós precisamos ter uma razão fortalecida para saber tomar decisões na vida.
Nós somos fortalecidos para isso, também para termos uma razão mais esclarecida. Na linguagem lá do Freud, né, um ego fortalecido. E não se submete nem ao id, nem ao superego, mas um ego que sabe o que é bom e o que não é, o que tem a noção do justo e do injusto, do certo e do errado. Na razão, na consciência. Quando ele fala íntimo, está se referindo também à nossa consciência, à nossa sensibilidade. A gente não pode nunca perder a sensibilidade, gente. Né? A gente não pode perder a sensibilidade em casa. Eu estou casado com a Rosângela há 45 anos. Casamos bem novinhos. Né? Já vou dizendo de novo isso aqui. Né? 45 anos. E a Rosângela é uma mulher, tem uma sensibilidade extraordinária. Né? E ela cuida tão bem de mim. Às vezes ela até me mima um pouquinho, mas eu gosto. É bom demais. Né? Mas depois de 45 anos, a gente podia estar assim, muito acostumado um com o outro, e perder essa sensibilidade, né, do afeto, do carinho. Mas ela continua tão afetuosa e tão carinhosa como sempre, e eu aprendo isso com ela. A sensibilidade, né? E os filhos veem isso. Os filhos veem isso. Há um livro que é muito bom. Eu não li, mas eu ouvi dizer que é muito bom. Eu já comprei e está na minha lista de ler, mas a Rosângela está lendo, de um grande psicanalista americano, Donald Winnicott. O pessoal da psicologia, se tem alguém que deve conhecer o Winnicott, famoso. E esse livro, o título desse livro é o seguinte: Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Eu gostei demais do título. Nem sei se eu vou ler o livro, mas o título para mim já é extraordinário, já é fantástico, porque eu acredito que a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã tem que começar em casa. Em casa. Não adianta a gente estar aqui na igreja, louvando, adorando, aquela coisa bacana, que tem que ser, mas chega em casa, aquela frieza, distância, indiferença, marido e mulher, pais e filhos. A gente não pode perder essa sensibilidade. Por isso Paulo diz que vocês sejam fortalecidos e fortalecidas no íntimo, na razão, na consciência, mas também na vontade, para fazer as coisas. É esse dinamismo de não se deixar prostrar. Eu sei que, mesmo como cristãos, homens e mulheres cristãs, a gente pode passar por momentos de muita tristeza e até de depressão. A gente não está livre disso. Entretanto, a gente pode, além de recursos médicos que Deus coloca à nossa disposição, nós temos esse recurso espiritual do poder de Deus que se manifesta em nós. Então, nos fortalece para a gente ter essa vida dinâmica, uma vida que vale a pena ser vivida. Não confundir com ativismo, mas é uma vida saudavelmente dinâmica. Cada pessoa pode viver assim. Mas Paulo pede mais. Ele pede que eles sejam habitação de... Versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. É interessante isso, não é? Paulo dizer para aquela igreja: eu oro para que Cristo habite no coração de vocês. Esse habitar aqui significa um habitar permanente. Não é alguém que vem visitar, que vem de passagem e vai embora.
quando Paulo diz que Cristo habite em vocês, é uma habitação permanente, ou seja, ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Lá no Apocalipse, tem aquelas cartas às igrejas do Apocalipse, e uma dessas cartas, a carta da igreja, para a igreja de Laodiceia, tem alguma coisa muito interessante ali. Né? Laodiceia, a igreja de Laodiceia ficava numa cidade, Laodiceia, que era uma cidade muito rica. Num determinado momento houve um terremoto que destruiu quase toda a cidade e Laodiceia dispensou a ajuda do Império Romano. Nós não precisamos da ajuda de vocês, a gente vai se reerguer sozinho. Laodiceia era um centro financeiro muito próspero. Laodiceia tinha uma indústria têxtil também muito conhecida, muito próspera. E Laodiceia tinha um centro médico também muito procurado, onde se produzia de maneira especial um tipo de um colírio que aliviava muitos males da visão. Então, Laodiceia era uma cidade rica. E o problema é que a igreja assimilou o espírito da cidade. E a igreja dizia, as palavras de Jesus, vocês dizem, né, eu estou rico, não preciso de nada, sou autossuficiente. A igreja afirmando isso, uma igreja afirmando isso. Nós somos ricos, nós temos tudo, nós temos recursos. E Jesus vai dizer, olha, vocês não são quentes, nem frios, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês são cegos, miseráveis e nus, na verdade. E olha só, o que Jesus vai dizer para a igreja são palavras que nós, quantas vezes a gente disse isso para as pessoas, ou dizia, ou diz ainda para as pessoas que não são crentes. Diz, olha, Jesus está dizendo para você o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Acontece que essa palavra de Jesus era para uma igreja. Era uma igreja que tinha muita aparência, muitos recursos materiais, mas não tinha o principal. Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Palavras de Jesus para uma igreja que parecia que era, mas de fato não era, porque Jesus estava do lado de fora. De que lado Jesus está na sua vida? Ele já é um morador permanente na sua vida? Você realmente já abriu, escancarou seu coração? Como eu me lembro de uma senhora orando, uma das primeiras reuniões de oração do meu ministério, lá no Mato Grosso. Foi meu primeiro campo foi lá no Mato Grosso, em Rosário Oeste. Você já deve ter ouvido falar de Rosário Oeste, né? Você está rindo? Não ouviu falar? Porque realmente Rosário Oeste não é conhecido, né? E a gente estava numa pequena reunião de oração e uma senhora orando pelo filho, e ela orou assim, Senhor, por favor, Senhor, destramela o coração do meu filho para ele te encontrar. Destramela, né? Ou seja, abre o coração do meu filho para ele te conhecer. Talvez a gente seja bem religioso ou bem religiosa, mas quem é Jesus para você? Jesus está morando de verdade na sua vida? Você já abriu a porta do seu coração, da sua vida para Ele entrar e fazer? É uma festa que vai. Eu cearei com Ele e Ele comigo. A gente vai fazer uma festa. Até porque eu não acredito num cristianismo carrancudo, num cristianismo taciturno,
Eu acredito num cristianismo alegre, vivo, que celebra a vida. Eis que estou à porta e bato. A gente segue a Jesus mesmo, de verdade, ou de repente, a gente faz coreografia. E é muito interessante essa coisa de fazer coreografia, uma vez lá em Florianópolis, um dia nós fomos, eu e meu colega, trabalhávamos juntos, pastor Romualdo, trabalhamos juntos lá há 20 anos, hoje ele se jubilou e eu continuo lá em pé ainda, né? E aí fomos fazer uma visita no hospital. Já era noite, já não estava mais no horário de visita, né? Mas aí, quando a gente chegava para fazer uma visita no hospital necessária, e a recepção dizia, olha, está fora do horário, né, não pode. Eu dizia, olha, mas a lei permite que padres e pastores entrem fora do horário, quando a visita é solicitada. E eu colocava sempre nessa ordem, padres e pastores, e geralmente funcionava. Ah, então tá, então pode entrar. Mas nesse dia, a moça da recepção lá do hospital disse, não pode entrar. Não, vocês não vão poder entrar. Está fora do horário e não tem como vocês entrarem aqui, né? Eu falei, não, mas a gente precisa fazer essa visita, a pessoa não estava muito bem, nós estamos aqui a pedido da família. Não, mas infelizmente vocês não poderão entrar. Eu falei, mas será que não tem alguém aí, uma outra pessoa, alguém, quem sabe, da direção do hospital, para a gente conversar, explicar, né, a nossa situação? A gente precisa fazer essa visita, será que não dá para conversar com alguém, para liberar a gente? E eu ali insistindo, então ela falou, então vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês, éramos nós dois pastores ali, vocês são dos barulhentos ou dos quietinhos? Aí eu rapidamente disse para ela, nós somos dos quietinhos e dos rapidinhos. Ela falou, então pode subir. Aí a gente entrou e foi fazer a visita quietinhos e rapidinho, né? Então, às vezes a gente vive diante de certos estereótipos do que é ser cristão, do que é ser pastor, que não corresponde com o sentido do Evangelho. Você não precisa fazer barulho, você não precisa fazer coreografia, você precisa viver, nós precisamos viver a vida com Jesus. E aí, então, vem a coisa principal do nosso texto. O tema dessa mensagem é a centralidade do amor, porque essa é a questão principal que Paulo aborda aqui nesse texto. E ele vai dizer, a segunda parte do versículo 17, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É o amor, gente. O amor é a centralidade da vida cristã, é a centralidade do Evangelho. Não existe outro sinal, escreve John Stott num dos seus livros, não existe outro sinal pelo qual nós devamos nos identificar ao mundo, a não ser o amor. O amor. Às vezes a gente usa uma linguagem, né, um evangeliquez, que não comunica nada para os de fora. Tem até... Não sei se chegou aqui, deve ter ido daqui para lá, para Florianópolis. Outro dia eu vi uma loja lá em Florianópolis, moda evangélica.
A moda evangélica. O que é isso, gente? Moda evangélica. Sei lá. Né? Não existe isso, gente. Mas o amor é insubstituível. E nós, como igreja, nós existimos para nos encontrar, para fundamentalmente aprender o quê? Fundamentalmente aprender o que é o amor. Aprender a amar. Não é o que Paulo diz aqui? Isto para que, com todos os santos, vocês compreendam todas as dimensões do amor de Cristo. É um amor que alcança todas as pessoas, é um amor que inclui todas as pessoas, que convida todas as pessoas para se deixarem abraçar, para se deixarem tomar, para se deixarem levar por Ele. É isso que nós precisamos compreender. Não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos? Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Não é se vocês têm um templo bacana, não é se vocês têm um coral, e que coral lindo esse de hoje à noite, não é? Mas o fundamental é isso. Vocês se amam? Foi isso que Jesus perguntou para o Pedro, quando Pedro estava sendo restaurado. Pedro, você me ama? Amar uns aos outros. É isso que a gente precisa vivenciar como igreja. Nós não podemos ser tomados pelo ódio, pela intolerância, seja de que tipo for. Nós temos opiniões sobre vários assuntos, mas nós precisamos respeitar e amar todos aqueles, todas aquelas que pensam diferente de nós, que gostam de coisas diferentes. Né? Imagina, Marcão, se todo mundo aqui fosse corintiano, seria uma bênção. Não é? Mas, olha, positivo lá, hein? Do jovenzinho corintiano lá. Muito bem, como é que é seu nome? Léo? Ah, Samuel. Maravilha, Samuel. Mas não é possível. Não é possível. Até porque uma igreja só com corintianos ia ser uma igreja que ia dar um trabalho terrível. Não é? Basta a igreja dos coríntios, que bem parece com o corintiano. Era a igreja mais complicada do Novo Testamento. A igreja aos coríntios, né? Uma igreja de corintianos seria uma tragédia, na verdade. Né? Mas é assim, a gente é diferente, a gente tem opiniões diferentes, gostos diferentes. Dizem que gosto não se discute, mas gosto é o que mais se discute, se briga por causa de gostos diferentes. Mas nós somos chamadas para amar. E é aqui na igreja que a gente aprende a amar. É na igreja. É na igreja que você aprende a amar o seu pastor. É na igreja que o pastor aprende a amar a sua igreja. É na igreja que nós devemos aprender a nos amarmos de verdade. Não de boca, da língua para fora, mas de verdade, de fato e de verdade, como escreve João. Isso não significa que nós vamos viver aqui no mar de rosas, que a igreja é um mar de... Não, tem conflitos, vai ter conflitos. Mas o amor deve se sobrepor aos conflitos, às diferenças, aos erros que nós cometemos. Porque se a gente viver isso, se a igreja de Cristo for tomada por esse amor que vem dos céus, essa igreja, ela vai caminhar de tal forma, com tal intensidade, com tal brilho, com tal força, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
essa caminhada da igreja não depende de projetos, de planejamento estratégico. Essa caminhada da igreja depende fundamentalmente dela viver esse amor de Cristo. Porque não há força maior nesse mundo que possa impressionar as pessoas do que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. E aí, bom, tudo bem, mas e na prática? Na teoria, né, vocês sejam fortalecidos com poder, né, no íntimo de cada um, que Cristo habite permanentemente em vocês, que vocês amem, aprendam a amar. Na teoria tá bonito, bem legal isso aqui, mas e na prática? Será que a gente tem condição de viver assim? Nós, tão falhos, tão suscetíveis a tanta coisa ruim. Paulo responde a essa pergunta quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade, ou como diz a outra versão, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, a capacidade para viver assim, para ter uma vida formada com essas características, com esse poder que dinamiza a vida, com essa presença constante de Jesus na nossa vida, e uma vida pautada, embelezada pelo amor de Cristo em nós. É preciso que nós nos submetamos ao próprio Deus para que Ele produza isso na gente. E Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. É capaz de transformar a nossa vida muito mais profundamente do que qualquer outra força possa nos transformar. A Ele então seja a glória na igreja, em todas as gerações, inclusive na nossa, para todo sempre. Amém. Deus pode fazer isso com a sua vida, do jeitinho que você é. Quietinho, quietinha, introvertido, introvertida, talvez com um dom só, né? Com o estudo que você tiver, enfim, do jeitinho que você é. Deus pode fazer da sua vida algo extraordinário. Mas a centralidade de tudo isso é o amor. Que a gente possa viver assim, então, né? Na centralidade do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha oração é que essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja que eu vi nascer, e essa caminhada dos 40 anos, quantas pessoas já foram alcançadas, quantas pessoas foram impactadas pelo amor de Cristo, através dos pastores que já passaram aqui, através do pastor que está aqui, Gustavo, que eu sei que tem sido uma bênção aqui nessa igreja. E minha oração é que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, Gustavo, o seu ministério aqui, a sua família, abençoando toda a igreja, abençoando o coral, parabéns ao coral. Mas nós temos dois aqui, né? O coral do pastor Wilson, é da Igreja Presbiteriana do Jardim Imperial. Olha que nome bacana, Jardim Imperial. Mas Deus abençoe, né?
a você que é membro, que participa da igreja, você que é visitante, que está conhecendo a igreja, simpatizando com a igreja. Se você não tem outra igreja, permaneça aqui. Permaneça aqui para aprender a essência do Evangelho, para aprender fundamentalmente a centralidade do amor, e aprenda a amar, conhecer todas as dimensões do amor de Cristo. E essa igreja assim, vivendo assim, vai atrair ainda muita gente nessa cidade. Com certeza, com certeza. Parabéns, parabéns coral, parabéns igreja, pelos 40 anos. Deus continue abençoando vocês de forma extraordinária. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Muito obrigado por poder estar aqui com vocês, pela paciência de vocês, de me ouvirem também. Deus os abençoe. Deus as abençoe. Amém? Amém.